Mais uma vez, cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, fique de pé, por favor. E vamos hoje estar concluindo, se Deus assim quiser, capítulo 13 do Evangelho segundo Lucas, versículos 31 até o 35. Lucas, capítulo 13, versos 31 ao 35. Os irmãos acharam? Amém. A palavra de Deus assim então nos diz: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Versículo 34, o Senhor diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem, em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, querida igreja do Senhor. A Tua palavra está diante de nós, ó Deus, é como um prato, é como um alimento que saciará a nossa fome e a nossa sede de Ti mesmo. A Tua palavra está aqui diante de nós, tão profunda, tão ampla, tão eterna, que nós de pronto reconhecemos que em nós mesmos nós não temos condições de alcançar aquilo que o Senhor quer realmente transmitir a nós, a menos que o Senhor, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Por isso, suplico a Ti incansavelmente, conforme fez o salmista: desvenda não só os meus, mas os nossos olhos, de modo que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor encontre nesta noite corações dispostos a receber integralmente aquilo que o Senhor tem a falar, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor rompa as barreiras que tentam se levantar para que a Tua voz seja ouvida. Concede-me graça, autoridade, poder, vigor espiritual, e concede ao Teu povo humildade para receber aquilo que o Senhor tem a entregar. Assim eu oro a Ti, agradecido de todo o meu coração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. O tema do nosso sermão nessa noite é resistência ao reino. Resistência ao reino de Deus. Talvez alguém se pergunte por que os evangelistas, quando você observa, folheia os evangelhos, os 4, por que esses evangelistas volta e meia trazem à tona um assunto que sempre foi alvo da atenção e do ensino de Jesus? Que assunto é esse? A rejeição ao evangelho. A rejeição ao reino de Deus. Volta e meia, os evangelistas trazem o ensino de Jesus falando acerca desse respeito. Por exemplo, aqui mesmo no Evangelho segundo Lucas, hoje meditaremos sobre isso, mas não é a primeira vez, nem é a segunda. Já meditamos algumas vezes, em algumas porções, Jesus falando sobre a resistência do coração humano ao seu Evangelho, ao seu reino. Certamente, pensar nessa questão incomoda a grande maioria dos ouvintes do bom e velho Evangelho, porque de fato isso não é algo agradável de se ouvir, isso não é algo agradável de se acolher no coração, de se meditar, mas deixa eu dizer a você, mais uma vez, porque também não é a primeira vez que eu digo isso, não é algo agradável de se falar, de se pregar,
e de se ensinar. E talvez seja por isso que pouco se fale isso na maioria dos púlpitos, sobre isso, na maioria dos púlpitos do nosso país afora, infelizmente. Mas eu penso, irmãos, que talvez nós lidemos melhor com essa questão de Jesus, volta e meia, através dos seus evangelistas, trazer esse assunto. Nós lidamos melhor com essa questão, com esse assunto, se nós levarmos em conta uma outra questão que é muito importante. Uma outra pergunta: por que a humanidade insiste em resistir ao Evangelho? Por que a humanidade insiste em resistir ao reino de Deus, a despeito de tudo o que veem e tudo o que ouvem desse Evangelho, tudo que contemplam desse reino, o impacto e a transformação que esse reino de Deus produziu na história humana e tudo aquilo que ouvem do Evangelho? A despeito de tudo isso, a humanidade continua resistente ao Evangelho e ao reino. Se nós trouxermos essa primeira questão ao nosso coração, aí sim nós vamos entender por que Cristo falou tanto sobre isso. Por que Ele trouxe através dos seus evangelistas, mas não só Ele, através dos seus profetas no Antigo Testamento, através dos escritos, das cartas, no próprio Apocalipse. O Senhor traz esse ensino para nós, porque o nosso coração, o coração humano, é um coração endurecido pelo pecado, é resistente ao Evangelho e ao reino de Deus. O ensino de Jesus é claro, demais. Nós temos visto o ensino dele sobre o reino nas últimas 3 exposições. Jesus diz: deve haver um emprego de todo esforço para que você possa se aproximar desse reino e se apropriar desse reino. Jesus não deixa dúvida alguma no seu ensino sobre isso. É imperativo que você sofra, se esforce. Vimos na exposição passada, se esforce ao ponto de se agonizar, esse é o verbo grego, para que você passe por Ele, por Jesus, que é a porta que conduz à salvação. Ele diz: eu sou a porta que conduz à salvação. Jesus é claríssimo quando ele fala que a porta que conduz à salvação, ela é estreita, que o caminho que conduz à salvação, ele é apertado. Ele é muito claro com relação a isso. Ele é claríssimo quando ele diz que não há outro meio de se entrar no reino de Deus. Mesmo assim, há resistência ao Evangelho, há resistência aos princípios do reino de Deus, mas Jesus fala que homens e mulheres virão dos 4 cantos da terra e vão tomar lugar à mesa, vão ouvir o Evangelho, vão acolher o Evangelho, vão se render ao seu senhorio e vão tomar lugar à mesa. E na verdade ele diz que os últimos, na verdade, serão os primeiros, muitos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí, no versículo 31, que foi o primeiro versículo da nossa leitura de hoje para essa exposição, o Espírito Santo nos diz que naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui porque Herodes quer matá-lo. Outras traduções dizem que naquele mesmo instante. A Revista e Corrigida, que é uma versão mais antiga, diz que naquele mesmo dia, ou seja, os judeus acabaram de ouvir que muitos naquele dia vão dizer: nós comemos e bebemos contigo. Vão ouvir: nós ouvimos o Senhor pregar. E mesmo assim eles trazem uma questão periférica. Eles deviam estar mais preocupados com o acesso deles ao reino de Deus do que com uma suposta ameaça de um rei romano. É nesse contexto que os fariseus tentam intimidar Jesus, mudar o foco da atenção de Jesus e do seu ensino, para que ele se afastasse de 2 localidades, a Galileia e a Pérea, que eram localidades que estavam debaixo do governo deste rei chamado Herodes. Os judeus estão tentando pressionar Jesus para que ele continue o mais rápido que ele puder, para que ele apresse a sua viagem rumo à Judéia, rumo a Jerusalém, porque lá a influência desses fariseus é maior. Lá eles vão poder enquadrar melhor Jesus, vão poder tentar silenciar esse seu ensino, que está dizendo que os gentios vão tomar lugar à mesa. E eles se utilizam dessa suposta ameaça de um rei chamado Herodes.
Aqui no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, versículo 9, nós ouvimos que Herodes se esforçava para ver Jesus. Nós vamos ver um pouco mais adiante, no capítulo 23, que Herodes vai ficar feliz, de fato, ele vai ficar feliz quando ele conhecer Jesus pessoalmente. Capítulo 23 desse Evangelho, versículo 8. Mas nós não vamos encontrar em nenhum lugar, de nenhum dos Evangelhos, a informação de que Herodes queria matar Jesus. É muito provável que esses judeus aqui, raivosos desse ensino de Jesus, resistentes com as palavras de Jesus, quisessem pressioná-lo para que Jesus saísse da Pérea, que era onde ele estava nesse momento, nessa região que era bem próxima à casa, à residência oficial de Herodes em Macaira, onde João foi morto. É melhor você sair daqui, Jesus, se apressar em relação à sua missão, à sua ida a Jerusalém, porque Herodes quer te pegar. Mas o versículo 32 nos diz que Jesus lhes respondeu dizendo o seguinte: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia eu terminarei. Quando Jesus diz vão e digam a essa raposa, ou seja, quando ele envia esses fariseus de volta a Herodes, significa que Jesus está dizendo que eles estão na mesma condição que esse ímpio. Preste atenção nisso. Herodes era esse rei de Roma, responsável pela condução, pelo governo da Galileia e da Pérea. Portanto, ele era um agente de Roma, que tinha a sua descendência enraizada no judaísmo, já falamos sobre isso. Mas ele é um inimigo dos judeus. Mas aqui, nessa condição, Jesus está colocando eles, como nós costumamos dizer aqui no Brasil, como farinhas do mesmo saco. Jesus está dizendo: voltem para lá, vão até ele e digam a ele: vocês estão se unindo a ele como opositores ao reino, e nesse sentido vocês são como ele. Digam a ele, digam àquela raposa. E existe algo interessante em relação a essa figura que Jesus usa para se referir a Herodes. Na cultura judaica, a raposa, ela figurava duas coisas. A primeira delas é até familiar para nós, na cultura ocidental. A raposa era um símbolo de um animal astuto, sorrateiro, que caçava à noite. Mas a principal ilustração, quando um judeu se referia a alguém como uma raposa, a principal ilustração que esse judeu queria dar era a sua insignificância. A raposa, ela podia ter a sua astúcia, podia ser sorrateira, emboscar à noite pequenas presas, mas o fato é que a raposa, em si mesma, ela não apresentava ameaça real alguma, ela não era nenhum animal imponente, feroz, forte, que não poderia ser dominado. A raposa era um animal fraco, um animal insignificante. Então, quando nosso Senhor Jesus se refere a Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, como uma raposa, em outras palavras, ele está dizendo: vão até ele, vão até esse homem que não merece ser honrado, que ele é rei, mas ele mesmo não tem honra alguma. Vão até ele, a esse homem que não apresenta ameaça real alguma a mim e nem ao meu reino. Jesus está com a sua fala demonstrando desprezo por Herodes. E atenção, você não vai encontrar em nenhum lugar dos evangelhos Jesus demonstrando desprezo a nenhuma outra pessoa a não ser a Herodes. Eu me referi que no capítulo 23, lá no versículo 8, Herodes fica feliz porque conhece Jesus pessoalmente. Só que o versículo 9 do capítulo 23, segundo Lucas, vai nos dizer que Herodes, na sua felicidade de conhecer Jesus, o versículo diz literalmente que de muitas maneiras Herodes o interrogava, mas Jesus, diz o final do versículo 9, não lhe respondia nada. Jesus simplesmente desprezava essa raposa, esse ser insignificante. E eu quero extrair aqui uma aplicação muito importante para você que está ouvindo o Evangelho
aqui neste lugar, nesta noite, ou por essa transmissão online. Existem multidões, não só aqui nesse bairro, agora, enquanto nós estamos aqui cultuando, pessoas que estão sentados na mesa de bares, que estão como raposas astutas, enfurnadas em quartos cheios de pecado, não só aqui, não só no Recife, não só em Pernambuco, não só no Nordeste, não só no Brasil, mas no mundo todo existem pessoas que são privadas de ouvir o Evangelho. Pessoas que Jesus não lhes dirige diretamente a palavra, apesar dessas pessoas, assim como Herodes, serem absolutamente culpadas dos seus próprios pecados. São culpadas, segundo Romanos capítulo 1. A própria criação denuncia a existência de Deus e torna essas pessoas indesculpáveis. Mas essas pessoas estão sendo privadas de ouvir diretamente a voz de Jesus falando com elas. Mas esse não é o seu caso. Se você está aqui hoje ouvindo o Evangelho ser pregado, isso quer dizer que Jesus não está desprezando você, que Jesus está dirigindo a palavra dele a você. Amém, igreja? Mas isso não deve deixar só você lisonjeado, lisonjeada. Deve deixar você, crente, você, ouvinte do Evangelho, alarmado. E eu quero dizer a você, com base no desprezo de Cristo em relação a Herodes, você está sendo sim afortunado e afortunada por ouvir o Evangelho, mas ai de você se desprezar o Cristo que fala contigo. Ai de você, se fizer pouco caso da palavra de Deus, da voz de Cristo no Evangelho. Ai de você. Aproveite hoje a oportunidade que você tem, enquanto o Evangelho está sendo oferecido para você, enquanto Cristo está dirigindo diretamente a você a sua palavra. Porque há aqueles que hoje não são objetos da atenção do Salvador. Aproveite hoje, porque amanhã você pode não ter essa oportunidade. Há pessoas que não têm o privilégio de ouvirem o chamado de Deus, como você está ouvindo agora, com o Evangelho sendo pregado. Não menospreze isso, não resista. A voz de Cristo falando com você, chamando você ao arrependimento pelos seus próprios pecados, por aquilo que você tem feito e que vai de encontro à sua palavra. Não resista, não menospreze a Cristo, porque Ele está falando com você, e isso será cobrado de você no último dia, assim como será cobrado de mim, como responsável por pregar a palavra, por ser nessa noite a boca de Deus ao seu coração. Você também responderá diante de Deus por aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está recebendo diretamente do próprio Cristo. Ele diz: aquele que Ele desprezou, digam a essa raposa, que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo doentes. Eu poderia gastar um tempo da nossa exposição dedicando a fala de Jesus, levando essa fala de Jesus para a seguinte aplicação: ele não tem nada a ver comigo. Por que Ele quer me matar? Eu estou fazendo um bem aos súditos dele. Ele não governa essa região. Eu estou erradicando aqui doenças, enfermidades. Mas não. Jesus fala algo mais profundo nestas palavras. Algo mais profundo do que uma ação social. Jesus não era um filantropo, assim como a igreja não é uma promotora de ação social. Qualquer um faz isso. Jesus aqui está pregando o Evangelho. Quando Ele diz: digam àquela raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo doentes. Ele está pregando o Evangelho. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ainda hoje, vocês estão dizendo que Ele me ameaça? Pois vão dizer a Ele que hoje eu vou continuar fazendo o que eu vim fazer. Jesus está dizendo: digam a Ele que amanhã a ameaça dele não me intimida, dessa raposa, desse ser insignificante, não me intimida. Amanhã eu continuarei o meu ministério. Jesus diz.
Jesus está dizendo, eu seguirei fazendo o que vim fazer. Sim, eu vou para Jerusalém, mas eu vou completar aquilo que eu vim fazer. E aqui Cristo, que é o cabeça da igreja, está nos ensinando como nós devemos ser igreja, como nós devemos ser crentes, maridos, esposas, jovens, casais, igreja, evangelismo. Hoje e amanhã eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me vocacionou e me chamou para fazer. Quem crê nisso, diga amém. Porque o cabeça da igreja diz isso. Quem é o corpo para se rebelar? A cabeça. Se a minha cabeça manda a minha mão direita se levantar, ela vai se levantar, porque quem manda é a cabeça. Digam aquela raposa, que hoje e amanhã eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas sim, no terceiro dia, eu terminarei. Eu vou terminar. Eu vou finalizar. É uma expressão que indica que há um tempo determinado para a obra da redenção ser concluída. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. É claro que nós estamos falando do eterno Filho de Deus, mas Jesus, enquanto 100% homem, ele tem plena convicção de que a obra da redenção não ficará pela metade. O download não será de 99% e vai cair a internet, não. Ele diz, no terceiro dia, eu vou terminar, eu terminarei. A obra da redenção será concluída. E é interessante que esse verbo terminar, ele tem a mesma raiz grega para o tetelestai da cruz, está consumado. Ele significa, eu vou levar ao fim a obra da redenção. A obra da redenção que começa no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela será desenvolvida e no terceiro dia ela se tornará perfeita, acabada. Jesus está dizendo, digam aquela raposa, aquele ser insignificante, que hoje e amanhã eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e no tempo determinado eu vou realizar completamente o meu trabalho. Jesus está dizendo, a minha agenda, o eterno verbo de Deus está dizendo, ela não é determinada por criaturas insignificantes, nem por essa raposa e nem por vocês que se associam a ele para resistir ao meu evangelho e ao meu reino. Não há quem possa, Jesus diz, antecipar, não há quem possa atrasar a obra que eu vim fazer em favor do meu povo escolhido, do meu povo eleito, do meu povo amado com amor eterno. Por isso, se você tem algo a fazer para Deus, se Deus vocacionou você, se Deus chamou você para servir, faça isso, hoje e amanhã. Sirva a Deus com todo o seu coração. Lembre-se que se quanto mais você buscar a face do Senhor e mais confiar nele, Ele vai levar a bom termo o seu serviço a Ele. Eu faço essa pequena introdução para falar agora a você, que recebeu um dom, um chamado de Deus, mas que talvez esteja com o coração apertado porque não está conseguindo desenvolver como gostaria, plena e amplamente, o seu chamado, o seu ministério, o seu serviço. Sirva a Deus. Lembre-se, a agenda do seu serviço a Deus não é sua. Não foi você que estabeleceu essa agenda desde os tempos eternos, não foi você que se autovocacionou, foi Deus que chamou você. Portanto, confie na agenda de Deus, confie na agenda de Cristo, faça aquilo que Deus colocar na sua mão hoje, agora faça bem feito, faça para a glória de Deus. Não faça para você mesmo, não faça para os homens, não faça esperando retribuição, não faça esperando que as pessoas estejam do seu lado, dizendo a você, vamos fazer, faça! E então, aquilo que Deus tem projetado, planejado para a sua igreja, isso inclui a sua vida, vai ser concluído, vai ser finalizado perfeita e plenamente, vai ser levado ao fim. Se por um lado Jesus diz, sem mim nada vocês podem fazer, por outro lado ele diz, todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, e quem crê nisso diga amém. Amém. Eu creio de fato nisso. Ninguém pode antecipar, ninguém pode atrasar a obra que Deus tem na sua vida e através da sua vida. Ele diz,
Eu os escolhi dentre todas as nações, esse povo eleito, amado, desde toda a eternidade. E não será uma criatura insignificante chamada Herodes que vai impedir que eu dê ao meu povo eleito acesso ao seu reino, ao meu reino. Não será um insignificante rei terreno que vai decretar o desfecho dessa história, que vai querer apressar a minha viagem, retardar a minha viagem. Igreja, nisso deve sempre repousar a minha e a sua confiança. Sempre. Não em nós, não naqueles que estão ao nosso redor, mas em Cristo. Graças a Ele que Ele levanta pessoas para que nós não estejamos sozinhos na caminhada, mas a nossa confiança é em Cristo. Amém, igreja? Amém. Porém, diz o versículo 33, eu preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Eu preciso de Jesus. O verbo significa, é conveniente que seja assim. Em outras palavras, se há uma raposa insignificante que hoje, por causa da minha autoridade, das esferas que eu estabeleci na minha criação, é um tetrarca que governa a quarta parte, existe uma outra agenda, existe um outro reino, existe o rei que estabelece a sua agenda, e segundo a minha agenda, Jesus dizendo, é preciso, é conveniente. Esse verbo é necessário pela força das circunstâncias, só que para Jesus é diferente do que é para mim e para você. Às vezes, o Senhor, por meio das causas contingentes, move as circunstâncias para nos conduzir de acordo com o seu decreto, para que a sua vontade seja revelada para nós. Ele não. Ele é a causa de todas as causas. Ele diz, eu estabeleci as circunstâncias para que fosse conveniente eu caminhar hoje, amanhã e depois. Em outras palavras, ele está dizendo, assim está decretado que tem que ser. Eu não vou para Jerusalém, judeus, ficar debaixo da esfera de autoridade de vocês e de Pilatos, por causa de vocês. Mas é porque é conveniente que seja assim. É porque tem que ser. É porque eu estabeleci, antes desse mundo ser mundo, todas as circunstâncias para que fosse assim. Eu preciso caminhar. E eu vou caminhar. É necessário que eu caminhe. E a necessidade de eu caminhar não está estabelecida pelo conselho humano, mas pelo conselho de Deus, pelo decreto de Deus. É por isso que eu preciso caminhar hoje, amanhã e depois. Jesus diz, há um percurso a ser percorrido. Há um percurso que ele terá um início, um meio e um fim. Há um percurso que será percorrido num tempo determinado, sem atrasos nem antecipações. E será perfeita, acabada a minha obra. Ela será concluída, não faltará absolutamente nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vou executar o plano de redenção na forma e no tempo, assim previamente estabelecidos. E ele diz, eu vou para Jerusalém. Eu vou caminhar hoje, amanhã e depois. Eu vou para Jerusalém. Eu vou morrer em Jerusalém. Eu vou morrer na capital da adoração do povo da aliança. Eu vou morrer na capital que foi alvo da revelação de Deus ao longo da história. Eu vou morrer no lugar que recebeu as profecias do Antigo Testamento. Porém, eu vou morrer no lugar onde os profetas que Deus enviou foram perseguidos e foram mortos. Jesus está dizendo, eu como eterno profeta, eu vou seguir a mesma linhagem que eu mesmo levantei pelo meu próprio nome. Eu vou morrer onde os meus outros servos morreram antes de mim, na mesma linha profética. Não foi alvo do ensino do nosso Salvador, mas ele poderia dizer, e como ainda outros morrerão.
Outros morreram antes de mim, mas a minha linhagem ainda não terminou. Eu vou levantar outros. Jerusalém, Jerusalém, versículo 34. Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Veja, você sabe muito bem que não é a primeira vez que Deus expressa uma profunda comoção, um lamento por causa da rebeldia do seu povo. Se você lê Lamentações de Jeremias, além do próprio livro da profecia de Jeremias, você vai ter o livro que mais revela e registra a lamentação de Deus por causa da rebeldia do seu povo. Então não é a primeira vez que Deus lamenta pela rebeldia do seu povo, mas também não vai ser a última. Aqui há um lamento, mas não vai ser a última, porque na semana da crucificação, Jesus vai novamente levantar em Jerusalém um lamento por causa da rebeldia do povo. Ele diz aqui, nesse segundo lamento, ou no primeiro lamento de Jesus, ele diz, você mata os profetas, apedreja os que são enviados. Jerusalém, que havia sido escolhida para ser uma cidade santa, Jerusalém, que havia sido escolhida para ser luz para as nações, havia se tornado uma assassina de profetas. O Messias tão esperado, ele lamenta profundamente por isso, e ele diz assim, quantas vezes Jesus está dizendo, eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram. O Verbo eterno de Deus está declarando a sua divindade. Ele está dizendo, eu enviei repetidas e repetidas vezes os meus representantes. Jesus está dizendo, está usando uma figura de linguagem, usando uma galinha, quando arqueia as suas asas para proteger os seus filhotes do perigo da morte, quer seja questões voltadas ao tempo, ou a predadores como aves, raposas. Jesus está dizendo, você é um povo rebelde, obstinado, resistente ao meu reino. Você, de modo louco, Israel, recusa-se a abrigar debaixo das asas da minha graça. Interessante que essas palavras do nosso Senhor foram ditas há 20 séculos atrás. Rejeição histórica ao Evangelho desde o Antigo Testamento, a Cristo agora aqui no Novo Testamento. E essa rejeição ela vai continuar. Quando Jesus for assunto aos céus, na era apostólica e pós-apostólica. É importante dizer isso porque Jesus está comovido, ele está lamentando. Mas a comoção, o lamento de Jesus ainda não terminou. Ele ainda pode ser ouvido. Porque hoje o seu corpo, a igreja, lamenta, porque ela chama através do Evangelho aqueles que estão perdidos em seus pecados a se abrigarem debaixo das asas da justiça de Cristo, mas muitos com os dentes cerrados dizem não, eu não quero ouvir a pregação do Evangelho, eu não quero me render ao senhorio de Cristo. Cristo continua lamentando porque o seu reino é oferecido gratuitamente, porque todo o preço já foi pago, mas muitos ainda resistem ao reino de Deus. Dizem, não quero esse reino. Infelizmente, o lamento de Cristo ainda pode ser ouvido, porque mesmo dentro do arraial do povo de Deus, mesmo dentro da igreja, assim como aconteceu no Antigo Testamento, assim como aconteceu nos dias do ministério terreno de Cristo, assim como aconteceu na era apostólica e pós-apostólica, ainda muitos que têm o nome de cristãos, ainda perseguem, maltratam e matam os fiéis ministros enviados por Cristo para pregar o seu Evangelho. Por quê, pastor Leandro? Porque não querem, continuam rebeldes, muitos, não todos, sem querer se colocar debaixo, sob o abrigo das asas de Cristo. Jerusalém, Jerusalém, Cristo lamenta pelos rebeldes,
que logo, logo, logo serão afligidos pelo justo juízo de Deus. Historicamente aqui o versículo 35 fala: eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando uma nação inteira, ou quando uma única pessoa decide rejeitar Jesus, pode ser quem for, viu, ouvinte do Evangelho? Não pense que você é especial aos olhos de Deus ao ponto de você estar escusado, escusada, desculpado. Você vai para o céu sem submeter ao senhorio de Cristo. Não. Aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que rejeitam o seu reino, têm sobre si uma consequência inevitável. A casa de vocês ficará deserta. E o sentido aqui é perder, vai ser tirada de vocês. A casa de vocês ficará abandonada. É um símbolo de desolação. Inclusive a gente, de vez em quando, fala sobre isso. É interessante, não sei se você já percebeu isso. Você vive dentro de uma casa, anos e anos e anos, precisa de manutenção, uma pintura, uma hidráulica que precisa trocar uma junta, mas abandone uma casa, deixe a casa fechada, sem ninguém. É impressionante o processo de deterioração, como se multiplica por 100. Esse é o sentido. Casa abandonada, desolada. A presença, a bênção, a mão de Deus se afastar. Apenas por causa da rebeldia. Cristo está dizendo: por causa da rebeldia de vocês, vocês sofrerão a pior das desgraças. Se aqueles que se achegam a Cristo, reconhecendo a sua pequenez, sua pecaminosidade, aqueles que se rendem ao seu senhorio são agraciados, são alvo da sua graça, aqueles que o rejeitam são desgraçados. É isso que Cristo está dizendo. Ouvinte do Evangelho, eu iniciei essa exposição aqui dizendo que esse é um assunto incômodo, tanto de se ler, como de se ouvir, como de se meditar, como de se pregar. Entretanto, este é o Evangelho, entregue por Jesus Cristo a mim e a todos os ministros do Evangelho. Esse Evangelho, antes de ser pregado por mim nesta noite, ele foi pregado, ele foi ensinado pelo nosso próprio Senhor, por aquele que me vocacionou para ser seu ministro. É este mesmo Evangelho que continua sendo pregado 20 séculos depois destas palavras serem ditas. Não é fácil pensar sobre isso, ouvir sobre isso e falar sobre isso, mas o assunto é muito sério e eu quero chamar a sua atenção com relação a isso, para que você não fique numa letargia sem fim, ouvindo a pregação do Evangelho, como se ele não dissesse respeito à sua vida. O assunto é sério demais. Nós não estamos aqui falando do que vai acontecer comigo ou com você amanhã, ou daqui a 10 anos, ou 20, ou 50. Nós não estamos falando como é que vai ser o seu casamento, o relacionamento que você vai ter com os seus filhos, como é que vai ser a sua aposentadoria, nada disso. Aqui Cristo está falando, o Evangelho está falando para mim e para você sobre a eternidade. Jesus Cristo está falando com todos aqueles que ouvem o seu Evangelho, mas rejeitam a sua mensagem, não querem passar pela porta estreita, não querem trilhar o caminho que é apertado. Cristo está falando com aqueles que maltratam, aqueles que pregam o Evangelho de forma fiel, que pregam as verdades do reino de Deus de modo fiel, integral. Rejeitam o Evangelho fielmente pregado. Escute isso, ouvinte do Evangelho, porque ele está alertando você que aqueles que assim vivem, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que rejeitam o reino e não se arrependem, amargarão desolação. É isso que o Evangelho está dizendo. Portanto, você precisa ouvir
ouvir o Evangelho, mas você também precisa submeter a Cristo, ao seu Evangelho, à sua vontade revelada em sua palavra. Você precisa fazer isso antes que seja tarde demais. Lembra? Antes que o dono da casa se levante, com o intuito específico e exclusivo de fechar a porta. Jesus diz: eu afirmo a vocês, em meio a toda a desgraça causada pela rebeldia, Cristo está pregando o Evangelho. Ele está novamente reafirmando as boas novas de salvação, que outrora já foram anunciadas pelos profetas. Lê Isaías, lê Ezequiel, lê Jeremias. É dor por causa da rebeldia do povo. Mas lá está o Evangelho. Lá está o Deus soberano que diz: apesar de vocês agirem assim, eu não desistirei de vocês, eu não abandonarei vocês, eu não romperei com a minha parte na aliança. Aqui Cristo está fazendo a mesma coisa que os profetas que o antecederam, enviados por Ele, fizeram. Ele está dizendo: Deus não volta atrás da sua aliança. Novamente Israel está ouvindo que não é o fim da relação deles para com Deus. Eles estão ouvindo: vocês não me verão mais, até que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Está ouvindo isso ou ouvindo do Evangelho? Ou não? Está ouvindo o que Jesus está dizendo? Vocês não me verão novamente, a menos que vocês digam, até vocês dizerem: bendito o que vem em nome do Senhor. O que ele está dizendo? Simples. Arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Jesus está dizendo: vocês não vão me ver novamente até que vocês olhem para o pecado de vocês a partir da minha revelação como Messias e digam: o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu me rendo ao seu senhorio. Ele diz: vocês não me verão novamente até que vocês reconheçam que eu sou o Messias. Aqui Jesus não está se referindo à sua chegada em Jerusalém e à entrada triunfal. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. É assim que Cristo é recebido. Mas ele não está se referindo a isso. Dentro de pouco tempo isso vai acontecer. Mas essa entrada triunfal, essa maneira como Cristo será recepcionado, nada mais é do que um ato externo, que não é motivado pelo verdadeiro arrependimento e conversão. Porque aquela mesma cidade, aí você consegue compreender como é que é possível, pastor. Uma cidade recebe ele como rei, e depois a mesma cidade o trucida numa cruz. É por isso. Porque é um ato externo, não é um ato motivado por genuíno arrependimento e conversão, mudança de vida. Aquela mesma cidade vai recebê-lo como honra de reis, mas depois vai matá-lo como um vil criminoso. E eu quero frisar isso, caminhando para o fim da nossa mensagem, para chamar a sua atenção, ouvinte do Evangelho, que há pessoas que podem demonstrar simpatias por Jesus. Simpatia, carinho por Jesus. Eu gosto muito de Jesus. O Natal é uma das épocas do ano que eu mais gosto, o nascimento de Jesus. Há pessoas que podem demonstrar simpatia por Jesus e até tratá-lo com um respeito superficial, como Jerusalém vai fazer. Há pessoas que podem até gostar de frequentar a igreja por N motivos. N motivos. Há pessoas que podem até gostar de ouvir boas pregações. Eu gosto de ir naquela igreja, lá daquele bairro longe daqui da Macaxeira, porque o pastor prega bem, sabe? Aí eu gosto de ouvir. Há pessoas que podem gostar de estar na igreja e cantar as belas canções do povo de Deus. Canções agradáveis, que elevam a alma, como diz o hino antigo. Entretanto, ouvinte do Evangelho, não adianta você ter simpatia por Jesus.
você gostar de ouvir boas mensagens que tragam nuances do texto que você nunca ouviu. Não adianta só você saber cantar músicas evangélicas, frequentar a igreja por causa de pessoas que você tem afinidade, que você quer agradar. Não adianta. Se você não reconhecer a Cristo como seu Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, até ao ponto de se exaurir, de se agoniar, se você não submeter ao senhorio de Cristo, a todo o seu conselho, a toda a sua palavra, você não o verá, segundo o Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 13, versículo 35. Você não herdará, você não entrará no reino de Deus, a menos que você se arrependa. Não. Por isso eu concluo essa mensagem me dirigindo de modo muito direto a você que está nos visitando e que ainda não é crente, ou que está afastado do Evangelho. Impressionante. Outro dia estávamos conversando com 2 homens, já aí quase na beira da meia-idade, um deles já na meia-idade, e impressionante, porque nunca na vida eu ia imaginar que eram 2 desviados do Evangelho. Nunca na vida. Homens que conversam sobre a bebedice do final de semana, como se estivesse conversando sobre qualquer coisa. Não sei onde cabe tanta cana, foi uma expressão que eu ouvi. E depois, evangelizando, aí estava lá e viu, evangelizando aqueles 2 homens, eu fui surpreendido com a notícia de que um era envolvido, irmã Mônica, com crianças na igreja. Ele era dirigente de coro infantil, e o outro era envolvido com a juventude, irmão Pedro. Eu fiquei, e a gente arrocha o nó. A gente fala mais do Evangelho, até a lágrima caiu. E os 2 ficaram olhando para o chão assim. E até a Thaís entrou no bolo e também falou. Preste muita atenção. Você que está ouvindo o Evangelho hoje, e que eventualmente está afastado dos caminhos do Senhor, preste atenção nisso. Não brinque com o pecado. Não resista ao Evangelho em nome de Cristo. Não resista ao seu reino. Você está agindo como um louco, como uma louca, se você fizer isso. Não negue a Cristo. Não se rebele contra o seu Evangelho. Ele está querendo estender sobre você as asas do seu senhorio. Aceite isso, submeta-se. Não se levante contra aqueles que pregam o Evangelho para você. Não ache que são pessoas chatas, intrujonas. Não mate essas pessoas no seu coração, porque foram chamados por Deus e colocados na sua vida, porque Cristo está falando com você, Ele não está menosprezando você. Não resista. Aceite o fato de que você é um pecador, de que você é uma pecadora. Não há como mudar esse fato. Aceite isso. Aceite que você precisa da proteção, da graça de Cristo para livrar você da justa ira de Deus que está para ser derramada de forma definitiva e completa e acabada e final sobre toda a criação, sobretudo sobre aqueles que se rebelam contra Ele. Confesse a Cristo. Diga, eu sou pecador e pecadora. Diga, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito és tu, ó Cristo, ó Messias. E quanto a você, igreja, a situação é dramática. Você conhece, igreja conhece o desfecho de toda essa história. Cristo, o eterno profeta, ele caminha para Jerusalém e ele vai morrer nessa cidade que, ao invés de ser santa, se tornou assassina de pastores. A situação é dramática demais. A consequência, Jerusalém foi desolada no ano 70. A cidade, o templo, o que Cristo disse que aconteceria, aconteceu. As mulheres lamentavam, não só pela morte dos seus maridos, dos seus homens, mas também dos seus filhos. Situação dramática. Mas nós estamos ouvindo, igreja, o Evangelho. A história não termina assim. Apesar de haver uma grande resistência ao reino, um punhado de pessoas, algumas centenas, 500 testemunhas,
da aparição, da ressurreição de Cristo, mas vamos colocar que mais especificamente 12. 12 crentes que lutaram para ser obedientes ao senhorio de Cristo foram suficientes para expandir este reino sobre a terra. E é por isso que nós estamos aqui. Só que isso não faz parte só do nosso passado. Isso faz parte do nosso presente e também do nosso futuro. A minha igreja, nós podemos crer e descansar. E quando todas as motivações faltarem, essa deve bastar para você. Mas trazendo para o presente, eu quero chamar você à reflexão. Essa obra, ela não só foi concluída, como ela é plenamente eficaz. E cabe a nós hoje, no presente, hoje, amanhã, dia após dia que o Senhor nos conceder, fazer o quê? Avançar, promover esse reino, lembrar que nós não podemos resistir a esse reino, porque quando esse reino é favorável a mim e a você, naturalmente nós não resistimos. Só que em algum momento, esse Senhor, esse Rei dos Reis, Ele vai nos confrontar. Quando isso acontecer, pela pregação do Evangelho, pelo ensino do Evangelho, não resista. Deixe Cristo colocar você debaixo das suas asas. Diga, está doendo, Senhor, a correção, mas bendito és, porque tu vens em nome do Senhor. Não se esqueça disso. Traga isso à sua memória, amada igreja do Senhor, e pregue este Evangelho. Promova este Evangelho. Se alegre, se orgulhe, no melhor sentido da palavra, deste Evangelho, do qual nós não temos do que nos envergonhar, muito pelo contrário, nós temos apenas que nos submeter. Amém, querida igreja? Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua graça derramada sobre nós. Nós estamos aqui nesta noite, sobretudo nós, que já Te servimos, que já reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós estamos aqui porque nós não resistimos ao Teu reino. Obrigado, Deus, porque até aqui a Tua graça tem nos sustentado. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude como crentes a não resistir ao Teu reino, a nos submetermos ao Teu senhorio, a não queremos fugir debaixo das Tuas asas, mas a sempre ficarmos abrigados, seguros, aquecidos pela proteção do Teu senhorio, pela proteção proveniente da obediência submissa, humilde, amorosa. Nos ajude como igreja, não só a viver isso, mas a pregar isso, a promover este reino, para que outros, aqueles que o Senhor chamou de modo especial, e elegeu na eternidade para a salvação, possam ser acolhidos, aquecidos pela palavra do Teu Evangelho, possam ser colocados debaixo das Tuas asas. Usa-nos, ó Deus, como igreja, como crentes, como famílias. Mas, Senhor, aqueles que estão aqui nessa noite, ouvindo esta mensagem, quer seja pelos meios digitais, pelo compartilhamento, e que não reconheceram ainda a sua pequenez, a sua pecaminosidade, a sua insignificância. Ó Deus, que o Senhor traga arrependimento aos corações, que o Senhor quebrante a altivez do orgulho, essas pessoas que acham que podem Te ameaçar, que podem rivalizar com a Tua vontade. Ó Deus, concede a eles a graça do arrependimento. Imprime pavor nos seus corações, temor, que gere neles o senso e o desejo de se colocar debaixo das Tuas asas. Traz de volta, ó Deus, aqueles que estão afastados, aqueles que acham que podem viver expostos às intempéries dessa vida, longe do Teu aprisco. Traz de volta, Senhor, aqueles que são Teus. Fortalece aqueles que estão fisicamente na Tua casa, mas que estão com o coração longe das Tuas asas. Traz de volta. Faz isso, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém.